Fala galera, graça e paz, aqui é o Pastor Weller mais uma vez para a nossa terceira aula, tá? Primeira coisa, eu preciso avisar vocês que aqui o nosso estúdio é a sala da minha casa, então vocês vão ouvir barulho de porta abrindo, periquito gritando, menina andando, passeando, barulho de sacola e tudo mais, tá? Mas uma coisa que eu prometo para vocês é o conteúdo. Embora lá, nós prosseguimos aí para a nossa terceira aula, ok? Hoje nós vamos falar sobre os parâmetros da língua, tá? Então, parâmetros da Libras são muito importantes, são 5 parâmetros, tá? Não por ordem de importância, mas a gente vai apresentar aqui os parâmetros apenas para você entender como é que se constitui um sinal na Libras, né? O que faz parte, né? Quando você vai fazer uma sinalização. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é configuração de mãos, tá ok? Configuração de mãos é o formato que a mão fica para fazer um sinal. Então, por exemplo, o sinal Jesus, que é muito conhecido, ele tem essa configuração de mãos, ó. Correto? Essa é a configuração de mãos, o formato que a mão fica. Sinal de arrependimento, por exemplo, eu já passei para vocês, né? Então nós temos aqui, ó, a configuração da mão em A, e aí a gente põe aqui, ó, configuração de mãos, o formato que a mão fica, tá? Se eu for fazer o sinal de sapo, ó o formato da mão, meia curvinha, tá? Se eu for fazer o sinal de gafanhoto, muda já, ó. Então, configuração de mãos é o formato que a mão fica para fazer um sinal. Isso é super importante, precisa ser preciso. Porque ao você mudar o formato, então por exemplo, ó, sapo. Agora mudei o formato, ó. Mudou já o significado já. Um é sapo, outro é gafanhoto, tá? Há um mapa, tá, de configuração de mãos e que pode até ser ampliado, porque novos sinais podem surgir com formatos de mãos diferentes, tá? Outra coisa que acontece, o segundo parâmetro que a gente vai apresentar para vocês é o movimento, tá ok? Movimento. Cada sinal possui um movimento. Então, por exemplo, esses aqui, ó, nós estamos fazendo ele saltando, tá vendo? Ok. Avião já é diferente, ó. Configuração da mão mudou. E agora, ó, é um movimento retilíneo, tá vendo? Na diagonal aí. Então, cada sinal tem o seu movimento, tá? Cada sinal tem um movimento. Então, isso é super importante, você saber que movimento fazer para representar este ou aquele sinal, tá? Terceiro parâmetro é o ponto de articulação. Ponto de articulação é onde você vai fazer o sinal. Então, por exemplo, pai. Pai, você puxa uma barba para apontar que é homem, sexo masculino, e aí você beija a mão, tá? Ou coloca no queixo assim, tá? Pai. Então veja, o ponto de articulação dele é nessa região. Eu não posso fazer pai aqui. Não posso fazer pai aqui. Deu para vocês entenderem? Então o lugar onde você faz o sinal é importante também, tá? Alguns sinais, eles podem mudar o ponto de articulação, tá? Sinais, por exemplo, direcionais. Então, por exemplo, ó, Deus me ama. Vamos usar ASL, que é outro idioma, né? É a língua americana de sinais. Vamos usar esse sinal para poder explicar para você. Então, por exemplo, ó, quando eu amo Deus, o sinal está partindo de mim, ó, e vai em direção a Deus. Mas quando ele me ama, o sinal vem dele e se direciona para mim. Então veja, o ponto de articulação que você está fazendo é num espaço diferente daquele que você faria para uma pessoa, quando você quer dizer que você ama uma pessoa, né? Então o ponto de articulação aqui, ó, nessa região, nessa área, e o ponto de articulação aqui, ó. Então o ponto de articulação pode mudar, tá? Eu amo os animais, aí agora eu posso colocar aí, né? Eu amo vocês, meu público. Então o ponto de articulação, onde você vai fazer o sinal, em alguns sinais direcionais pode mudar o ponto de articulação, tá? Mas é importante o lugar que você vai fazer. Você pode fazer sinal na cabeça, nos ombros, no peito, no espaço vazio, no ventre, tá? Então esse é o ponto de articulação. Outra coisa que a gente precisa ensinar para vocês é a orientação, que é o quarto parâmetro da Libras, tá ok? A orientação é o lado que a palma de sua mão está virada. Ela pode estar virada para cima, tá? Por exemplo, nesse sinal. Ela pode estar virada para baixo, por exemplo, nesse sinal.
ela pode estar virada para a pessoa, ela pode estar virada para você, tá? Então, orientação é o lado para o qual a palma da mão está virada. Isso faz toda a diferença, tá? Por que faz toda a diferença? Por exemplo, o sinal de ajudar. É eu direcionando para alguém. É eu vou ajudar a pessoa. O sinal de eu cuidar de alguém. É eu cuidando da pessoa. Eu cuidando da pessoa. Agora, quando eu quero ser ajudado ou cuidado, aí é diferente, ó. Aí o sinal ele vira para mim. O cuidado ele vira para mim. Tá? Então, orientação é o lado para o qual a palma de sua mão está virada. Quinto parâmetro são as expressões faciais, tá ok? E corporais, tá? Então a Libras ela vai trabalhar a intensidade, os sentimentos na fisionomia, tá? E no jeito com que você se expressa. Então, por exemplo, você vai fazer o sinal de tristeza. Não adianta ficar com aquela cara de felicidade, porque não casa, tá ok? O que você precisa fazer? Além de fazer o sinal de tristeza, a sua fisionomia e o seu corpo devem acompanhar, tá? Então esse é um parâmetro da Libras, imprescindível para que um sinal seja feito. Então, são essas 5 características: ponto de articulação, movimento, configuração de mãos, correto? Orientação, o lado que a palma da mão vai estar virada, e as expressões faciais e corporais. Algo importante também para vocês aprenderem é sobre os classificadores. Os classificadores, eles não fazem parte dos parâmetros da Libras. Por quê? Porque eles são facultativos, eles não são imprescindíveis para que um sinal seja feito e seja entendido. Por exemplo, nós temos o sinal de gorila. Esse é o sinal, ok? Temos aqui os 5 parâmetros: a orientação da mão para dentro, a configuração de mãos, correto? Aí em S. Você tem o movimento corporal e as expressões faciais. Então nós temos tudo aí, os 5 parâmetros. O sinal está feito, a pessoa entendeu o gorila. Mas eu posso tornar esse gorila mais inteligível visualmente. Então eu posso imitar o comportamento de um gorila, correto? O jeito que ele anda, né? o jeito que ele se impõe, né? Então, toda essa movimentação, elas são os classificadores. Dá uma olhada aí no sinal de gorila. E agora veja esse vídeo com um jovem fazendo um classificador aí de gorila. Bem, aqui termina a nossa terceira aula sobre os parâmetros da língua, os 5 parâmetros. Você precisa ter isso aí em mente para fazer o sinal. Expressão facial e corporal. Você precisa ter o formato da mão, correto? Que é a configuração de mãos. Você precisa ter o movimento certo, tá? No ponto de articulação certo. E você precisa também ter a orientação, o lado com que a palma da mão vai estar virada. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula.